Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 3 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, e incluída sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa da caixa desse vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Então vamos perceber, nós vamos colocar esta miniatura, este troféu, fazer uma miniatura que ela caiba dentro desta caixa. A caixa tem 8 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento e nós não sabemos qual é essa altura. O objetivo é justamente esse. Algumas especificações. Entre as paredes da caixa deve haver uma distância de 1 centímetro. Tá? Então, por exemplo, quando eu colocar aqui, ó, essa caixa aqui dentro, ela deve ficar, essa base, ela deve ficar distante aqui 1 centímetro das laterais. Tá? 1 centímetro. Então, tem que ter esta medida. Como a caixa é mais comprida do que larga, nós precisamos nos concentrar nessas medidas em relação à sua largura. Então, aqui 1 e aqui 1. Quero que vocês percebam que esta caixa, esta base, ela não pode, como é uma base quadrada, ela não pode medir mais do que 6 centímetros. Vou até escrever aqui, ó, 6 centímetros, por causa, não pelo comprimento, mas por causa da largura. Então, ela deve ter no máximo 6 por 6. Ok? Pois bem, agora vamos verificar outra informação importante. Ela diz que a altura desse troféu é exatamente igual a 100 centímetros. Ok? Muito bem. Agora nós vamos... outra informação importante que ela diz é que o topo aqui, ó, deve ficar 2 centímetros abaixo, para não encostar na tampa. Então, deve ficar 2 centímetros abaixo. Ok? Vamos lá, então. Primeiro, o que é que nós vamos pensar? Nós vamos estabelecer uma razão entre medidas e essas razões, elas serão proporcionais. Como assim? Quero que você acompanhe comigo essa situação. Olha só, então nós sabemos que não pode passar de 6 centímetros a sua base, né? Os lados não podem passar de 6 centímetros. Então eu vou dizer o seguinte, que esses 6 centímetros estão para 50 centímetros, assim como essa altura que deve ter a miniatura, tá? Essa altura que deve ter a miniatura estão para a altura real do nosso modelo, do nosso troféu. Ok?
Então, veja bem, eu disse assim, que 6 centímetros, que deve ser a medida da base do troféu, estão para 50 centímetros, assim como a altura da caixa está para a altura do troféu. Certo? Só que aqui tem um detalhe também que nós precisamos cuidar. Esta altura, eu preciso desconsiderar esses 2 centímetros. Tá? Então, esse é um detalhe que nós vamos ter que verificar depois quando nós formos trabalhar. Porque esta altura da caixa deve ser 2 centímetros menor em relação à altura total, porque o topo do nosso troféu tem que ficar a 2 centímetros do topo dessa caixa. Então, isso significa dizer o quê? Significa que eu vou precisar descontar 2 centímetros dessa altura que eu vou estar trabalhando com o nosso troféu. Então, essa altura é menos 2. Isso aqui é uma informação muito importante, tá? Estabelecendo uma razão proporcional, significa que essas duas frações ou essas duas divisões, elas precisam ser exatamente iguais. Então, vamos trabalhar agora com esse processo aqui que nós acabamos de montar. Então, vejamos. Eu tenho uma multiplicação, tenho duas frações, né? Quem está dividindo, eu vou passar multiplicando. 6 vezes 100 vai dar 600. 50 vezes, agora eu vou fazer aqui, ó, 50, que vai multiplicar o H menos 2. Então, ficará 600 igual a 50 vezes o H, vai dar 50H. 50 vezes o menos 2 vai dar menos 100. Esse 100 que é negativo, ele vai passar positivo. Então, eu vou ter 600 mais 100, que vai ser igual ao 50H. Então, eu terei 700 dividido por 50, que é igual ao H. Uma das coisas que eu posso já fazer aqui é simplificar os 50, os dois zeros. Então, o que resta? Bom, resta a divisão de 70 por 5. 1 vezes 5 é 5. 7 menos 5 é 2, 0. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. O que é que significa isso? Significa que a medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser exatamente igual a 14 centímetros. Letra B.